Boa tarde a todos, meu nome é Tatiana Marques, está começando hoje o Ubra Web Talks, que é um evento que tem como objetivo a gente discutir sobre um determinado tema, né? E o evento de hoje é sobre a arquitetura da paisagem. Bom, então, quando a gente pensa numa determinada intervenção urbana, a gente busca o quê? Criar uma identidade para aquela cidade, né? Então, a identidade ela é muito importante para promover esse espaço, para criar conexões entre as pessoas. E aí, quando a gente pensa nessa intervenção, a gente tem três possíveis caminhos. Renovar aquele espaço completamente, requalificar, ou seja, ele deixa de ter um determinado uso e passa a ter um outro uso, ou simplesmente revitalizar com novos equipamentos. No vídeo da Natália Garcia, Cidade para Pessoas, ela mostra um possível caminho a percorrer, que é uma metodologia de projeto. Inicialmente, a gente precisa mapear os problemas. Aquilo que antes a gente identifica como problema, ele pode se tornar um potencial desafio ou uma potencial solução a ser enfrentada. Depois, a gente precisa ter um repertório de ideias, e esse repertório de ideias deve ser compartilhada com o maior número de atores sociais, que são as pessoas que realmente vão usufruir desse determinado parque ou dessa determinada intervenção. Para assim a gente criar projetos pilotos ao longo de toda a cidade, que são pequenas ações que mais tarde, a longo prazo, a gente pode criar um grande projeto para de fato você ter um impacto. No vídeo da Ana Carla Fonseca, em Cidades Criativas, né, outro caminho a se percorrer que ela tanto fala primeiro, esses caminhos eles devem ter uma inovação. Então, são cidadãos comuns que criaram eventos, ações pontuais na cidade, mas que realmente inovaram. Outro ponto que ela coloca é a conexão. Então, essas ações, elas devem promover o quê? A conexão entre as pessoas. As pessoas têm que interagir, têm que sair de casa, então a gente tem que criar novos caminhos. E um meio disso da gente fazer, obviamente, é a cultura, porque a cultura é um local, é uma ação que realmente reúne pessoas, né, que as pessoas podem interagir. E aí a gente pode tomar como exemplo a cidade de Barcelona, né, que ela tem demonstrado que uma vocação de renovar-se ao longo da história. Barcelona, assim como Berlim, logo após a guerra, ela precisava de algum projeto que realmente tivesse uma séria intervenção, mas não uma intervenção no caso de você apagar totalmente a identidade ou criar uma outra. Ela precisava o quê? Resgatar toda a identidade catalã. Então ela fez pequenas ações, pequenos projetos piloto ao longo de toda a cidade, onde a cultura estava sempre presente, para o quê? Para poder reforçar essa identidade catalã. E aí ela utilizou o quê? O design, a criatividade, justamente nesses pontos específicos da cidade. Isso é o que a gente chama de arquitetura da paisagem. Há um tempo atrás, quando a gente tinha num modo tão disciplinar com a arquitetura, a gente pensava o quê? Paisagem de arquitetura. A gente pensava basicamente no edifício. O edifício e sua relação com o contexto. O edifício era o foco central daquela intervenção. Depois que a arquitetura, como conceito, como ciência, ela foi mudando, ela foi tendo uma abordagem mais multidisciplinar, a gente vem trabalhando com a arquitetura da paisagem. A gente vem trabalhando sim com o prédio continua sendo um elemento importante, mas a gente tem a rua, o beco, o próprio design do chão, as luminárias, todo o mobiliário urbano para dar vida a esse contexto que eu me proponho. Tá? E isso é muito importante quando a gente pensa nessa intervenção, porque imediatamente a gente pensa no processo de gentrificação, que é um processo que de melhoria de um determinado espaço. Porém, ela ocorre por meio de uma ação de exposição social. Então, essa intervenção, dependendo da prática, né, que ela realmente for, ela vai ser contra o discurso, porque ela vai promover essa expulsão social por meio da elitização de espaço. Então, aquele espaço que tinha uma característica, uma identidade com a cidade, ela deixa de ter justamente pela especulação imobiliária e ela passa a ter uma nova cara. Então, é muito importante quando a gente pensar em intervenção, pensar em todo esse processo de gentrificação. E o mais importante, quando a gente se propõe a criar uma identidade urbana por meio de uma determinada intervenção ou
né, ou no caso, uma revitalização, para quem essa intervenção? De fato, como ela vai ocorrer? Obrigada.